Pai, paz e graça, meus queridos e amados irmãos, paz e a graça, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar com todos vocês, abençoando seu corpo, a sua alma, o seu coração, que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Queridos, nós vamos ouvir um louvor, nós devemos falar com Deus. Nós devemos expressar as nossas ansiedades, estresse, anseios, colocar tudo diante de Deus. Queridos, poucas matérias Jesus disciplinou especificamente. Por exemplo, Jesus não falou sobre até mesmo a borderline, a esquizofrenia. Não, Jesus não falou sobre isso especificamente, mas Jesus tratou diretamente com ansiedade. E hoje dizem que a ansiedade é a doença do século. Mas uma coisa que falta, queridos, é a pessoa falar com Deus, expressar para Deus. E vou colocar um hino, o qual você precisa ser amigo de Deus, falar com Deus, né? Estar diante de Deus, porque Deus, ele ouve a sua oração, queridos. Deus ouve as nossas orações. Deus, ele ouve cada oração que nós fazemos a ele. Então você precisa colocar diante de Deus os seus anseios, os seus projetos para 2021, né? E gostaria que você ouvisse essa música ou esse louvor, né, como queira, ou adoração, como queira, porque está falando de Deus. E aí, Deus, que o Espírito Santo ilumine seu coração. Aleluia, glória a Deus. Essa noite te visitei no frio do teu quarto. Eu vi além do rosto em 3x4. Fala que Deus, ele te visita. Fala que Deus, ele sabe tudo de você. Agora é necessário que você venha expressar para Deus seu sentimento, verbalizar. Daqui a pouco a mensagem, 4 coisas que você deve evitar e uma que você deve procurar. Nesse desgosto, seu tempo todo eu estou aqui. fala que eu te escuto. Fala que eu te entendo. Deus manda você falar com Ele. Deus quer que você se expresse para Ele. Deus quer que você coloque diante dele toda a sua ansiedade, todas as suas angústias, todo o seu estresse. Fala que eu te escuto. Fala que eu te entendo. Aleluia, glória a Deus. Fala que eu te amo, eu te perdoo. Glória a teu nome, meu Pai. Nós te adoramos, meu Deus, Espírito de verdade, Pai. Nós glorificamos, Senhor, que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, Pai. Você, amigo do YouTube, seja abençoado. Você, amigo do Instagram, seja abençoado com essa palavra. Que Deus venha realizar seus sonhos para 2021. Fale com Deus. Seja amigo de Deus. Seja uma pessoa que seja íntimo de Deus. Conte tudo a Deus. Não conte tudo a mim, não. Ao seu pastor, não. Conte tudo a Deus. Às vezes você conta tudo à torcida do Flamengo e do Corinthians e o último a saber é Deus, meu querido. Não faça isso.
Conte tudo a Deus. Meu Deus. Assim, esse desgosto. Seu tempo todo eu estou aqui. Fala, eu te escuto. Deus, Ele vai fazer um grande obra na sua vida, meu irmão. Eu declaro pela palavra que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, expresse para Deus, pelo amor de Deus. Eu te escuto. Fala que eu te entendo. Fala. Eu te perdoo. Aleluia, glórias a Deus. Eu te escuto. Eu te Glória a Deus. Ei, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. te perdoo. A música é Fala que eu te escuto, do Bispo Gerson Cardoso. Se vocês quiserem aí ouvir, ouça outra vez e edifique sua alma. Aproveite para colocar esse final de ano, que louvores, de adoração, leia a palavra, leia salmo. Eu falo isso, queridos, porque eu faço aqui, entendeu? Comigo mesmo. Nesse final do ano, claro que eu faço o ano todo. Eu coloco louvores, mais gratidão do que petição, entenda isso. Agora, claro que você tem que colocar seus anseios diante de Deus, né? Precisam de disciplina na matéria também. É que você vai fazer agradecer, e Deus quer que você fale, né? Então, tire tempos, né? Disciplina em matéria, tempo para agradecer, né? Tempo para colocar diante de Deus seus anseios, né? E Deus vai fazer grandes coisas. Leia Salmos, né? 23, 91, salmo que você gosta, né? Eu mesmo gosto do salmo de adoração. A partir do Salmo 100, que são o salmo de adoração. Mas lê o salmo que Deus colocar no seu coração. Você não é eu também não sou você. O Espírito Santo trabalha de multiforme graça na vida de todos nós. Amém? Queridos, amém? 4 coisas que nós devemos evitar e uma que nós devemos procurar. Claro que é um conselho também para o ano 2020, né? Mas um conselho para toda a nossa vida, né? 4 coisas que nós devemos evitar e uma que nós devemos procurar. Primeiro, o que nós devemos evitar, pastor? Rebelião. Né? A Bíblia fala que rebelião é como pecado de feitiçaria. Vamos ver lá em 1 Samuel. Vamos lá, irmãos. Aqui é Bíblia, viu? Aqui não tem negócio de conversa fiada não, viu? Aqui é Bíblia. Então vamos lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz o seguinte: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade, idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti mesmo. Veja só, rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como pecado, né, de idolatria. Então, perceba bem, rebelião é como pecado de idolatria, e o porfiar, né, é como pecado de idolatria. O que é rebelião, queridos? É quando você não está debaixo de uma autoridade, é quando você não está debaixo de uma tutela, alguém que foi inserido naquela posição e você não está debaixo daquela autoridade. Rebelião e você debaixo da autoridade nos termos seguinte, de você se surgir com aquela autoridade. Porque a Bíblia dá direito, sim, a Bíblia dá direito de você se insurgir contra a autoridade, sim, né, em determinados aspectos, né? E pelo contrário, a Bíblia manda você fazer isso, né? A Bíblia manda você fazer isso. Por exemplo,
é, Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo, por quê? Porque não adorou ao Deus estranho. Então foi lançado na fornalha de fogo. Jesus, ele quebrou muitas éticas, né, humanas para que pudesse cumprir a ética de Deus, né, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Agora, a rebelião que eu me refiro aqui é rebelião, queridos, por exemplo, de você se insurgir, fazer motim contra um líder, contra o seu, no caso, você são para pastores, né? Contra os seus pastores, contra a sua igreja, né? Então, a rebelião, ela é como um pecado de feitiçaria, né? Por exemplo, quando alguém chega e insurge contra um pastor, contra uma liderança de forma pérfida e sórdida, não que você não venha confrontar que o pastor, queridos, não é Deus não, né? Tem muitas coisas que o pastor, né, eu mesmo na minha igreja, falo uma experiência minha, quando eu estava fazendo algo, né, assim, que não estava, digamos assim, com unanimidade, né? Um conselho, eu aceitava conselhos. Os irmãos chegavam para mim, pastor Osés, eu gostaria que fazer isso aqui fica melhor. E as coisas funcionavam, né? Pastor Osés, o culto dessa hora fica um pouco mais difícil para todos nós, né? Vamos botar tal hora. E eu não era eu não sou um ditador, um cara, não, tem que ser igual a minha vontade, não. Eu perfeitamente ouvi as pessoas, né? Eu sempre fui de ouvir as pessoas. Então, o que é que ocorre? E o culto fluía cada vez mais, é uma bênção, né? Então, por exemplo, essa época de pandemia, é uma época onde algumas igrejas fecharam, né? Até hoje, igrejas grandes, por exemplo, a igreja de um pastor que eu admiro muito, falo aqui muito para vocês, tenho sido muito abençoado com esse pastor, né? Uma das áreas que é a filosófica, né? Voltada para o espiritual, pastor Neil Barreto. A igreja dele tem o que? Pega as 3.000 membros, lotada, lá no Rio de Janeiro. Pega 3.000 membros, a igreja tem mais de 30.000 membros, pra você ter ideia. E ele, um homem muito usado por Deus. Agora é o seguinte, ele não abriu a igreja até hoje. O entendimento dele foi de abrir a igreja até hoje. Agora, por exemplo, Bispa Cleo abriu a igreja, né? Outros líderes também, como JB Carvalho, eu falo pessoas que eu sigo, pessoal. Então, o que é que isso significa? E os membros estão de acordo com a visão do seu pastor. Então, o líder, eu sempre falo, você que é pastor, você que é líder, você que é dê direção às ovelhas, suas ovelhas vão lhe seguir. E as ovelhas obedeçam aos seus pastores, né? Queridos, eu sempre fui obediente aos meus pastores, sempre. A começar dos meus pais, eu sempre sou uma pessoa que eu sigo muito a Bíblia a risca, né? Não dizer a risca, é aquilo que a Bíblia manda dizer, fazer, né? Então sempre obedeci aos meus pais naquilo que eles estavam corretos, né? Naquilo que estavam inseridos, né? Onde a direção para mim. Depois, né? Meus pastores, né? Pastores Eliel Barreto, pastor Borges, pastor Jurandir por pouco tempo, pastor Everaldo, pastor Paulo, pastor Adão, que foi o último pastor, né? O pastor Adão também que teve na minha consagração, né? E até quando voltei já experiente, já é um pastor abalizado, né? Não vou dizer como os outros falam aí, né? É um pastor de sucesso, nada disso, mas um pastor já experiente, maduro. Eu voltei para a minha igreja, né? Que fui de origem, né? Para fazer um trabalho de um ano e sempre fui submisso ao meu pastor, né? Que até então agora é o pastor Carlão. Mas por quê? Porque que nós devemos ter essa maturidade, né? Maturidade. E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: não se levantar contra obreiro nenhum. Não, não. Não se levantar contra pastor nenhum. Se o pastor, em primeiro lugar, se você está na igreja, pastor, eu não gosto. Quando alguém vem conversar comigo, pastor, não gosto da minha igreja porque a minha igreja tem isso, aquilo, outro. Eu falo o seguinte: em primeiro lugar, você precisa estar de acordo com a visão do pastor. Então, se você não está de acordo com a visão do pastor, você está em rebeldia. Pastor, o que eu estou sentindo é correto? Pode ser correto, né? Agora você vai sair, se você não está de acordo, você sai e vai para outra igreja, acabou. Né? Vamos me disciplinar aqui em matéria. Você vai sair e vai para outra igreja, acabou. Por quê? Porque chegou uma vez um rapaz para mim, e ele estava em uma determinada igreja,
né? E ele gostava de usar camiseta, gostava de bermuda e tal. E ele chegou para mim até muito angustiado, muito amargurado, porque as pessoas têm as suas nuances, né? E falou, pastor, não aguento mais, porque quando eu estou na igreja, né? E a igreja, eu vou falar que é o nome da igreja, né? Porque tem alguns lugares que são mais leves, né? Mas assim, é uma benção. Eu amo a Assembleia de Deus. Mas fui um membro da Assembleia de Deus no interior aqui da Bahia, né? Não foi aqui na cidade que eu estou, no interior da Bahia, no outro interior. E aí esse irmão angustiado, amargurado, falou, pastor, e quando eu saio na rua, os irmãos ficam me apontando, lá vai aí de bermuda, e você está em pecado, e você está aqui. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, se você está na igreja e você está congregando, você tem debaixo de autoridade. Então eles estão certos. Agora, se você quiser, né, ter mais liberdade nesse sentido, que não é questão de caráter nem de pecado, vá para a igreja que você vai se achar melhor, meu querido, que vai lhe receber dessa forma, né? E ele feliz, uma opinião, uma palavra de sabedoria. Esse irmão foi para outra igreja, se não me engano, foi uma igreja oriunda de Batista, e esse irmão ficou feliz, queridos, ficou feliz, ficou alegre, com um sorriso no rosto, já viu, e as pessoas, né, estavam ali apoiando ele. Então, a questão também só de um ponto, um significado que vai fazer você ter essa experiência. Pô, agora, rebelião, né, é como pecado de feitiçaria. E o porfiar é com iniquidade de idolatria. O que é iniquidade? Algo que passa de pai para filho, né? Iniquidade, o que é iniquidade? Algo que passa de pai para filho. O que é porfiar? Porfiar é discussão, heresia, briga por briga, contenda, confusão, né? As pessoas não têm maturidade para disciplinar a matéria, as pessoas não têm maturidade para matar um assunto no peito e dominar esse assunto, não. Então faz tudo com uma confusão, com uma contenda, com briga, então tem gente que vive nisso, idolatria, né? Então é o espírito de contenda, o espírito de confusão, o espírito de porfiar, né? Então as pessoas precisam ter a ideia disso, que é como idolatria e feitiçaria. Às vezes as pessoas falam muito dos dois pecados, né? Que é o pecado do homicídio e do adultério, né? Em relação só, né? Só esses dois pecados, como se não tivesse outros também que são sutis, astutos, sagaz, que é uma forma de armadilha, né? Por exemplo, rebelião, como a Bíblia fala, rebelião é como um pecado de feitiçaria. A Bíblia está dizendo, você que é rebelde, você é um feiticeiro. Você que é porfia, você é um idólatra. Você é pior do que aquele cara que se ajoelha na imagem, porque você conhece a verdade. E essa que é a verdade, né? E essa que é a verdade, né? Aqui não tem negócio de conversa fiada não, queridos. Então, e essa que é a verdade. Então, seja um homem, né, que Deus quer usar de maneira correta, né? Seja obediente ao seu pastor, à sua autoridade, né? Respeite. Se você não está de acordo, queridos, saia. Mas sem criar confusão, se é quem criar contenda, porque o pastor recebeu uma visão, você está lá, aí você quer ficar na igreja, né? E descontente, né? Agora você pode ser amigo do pastor, você pode ser colega. Quantas pessoas estavam na minha igreja, o pastor, né? Na época eu tinha igreja, o tempo físico, né? O tempo físico. Aí alguns irmãos, pastor, eu vou sair da igreja e tal, né? Porque eu sinceramente, eu gostei de outra igreja. Eu falei, irmão, vá na bênção. Deus abençoe. E são pessoas amigas até hoje, não tem problema nenhum. Graças a Deus, porque o reino é de Deus, queridos. Eu não sou pastor de. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus, né? Então, em qualquer igreja que eu vou pregar, eu vou fazer um trabalho para a glória de Deus, assim eu oriento as pessoas, né? Então, saia da rebelião. A segunda coisa, queridos, que você precisa se livrar da amargura. Da amargura. Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contamine. O que é amargura, queridos? É quando o cara é ferido. É quando a pessoa é ferida e ela se priva da graça de Deus. O que é a graça de Deus? O perdão. Gente, graça de Deus é perdão. Não precisa ser você ter. É perdão.
Cuidado para que você não venha se privar da graça de Deus, do perdão. Jesus falou, perdoa, a oração do Pai Nosso, nos perdoa assim como nós perdoamos o nosso próximo. É condicional, sim, então. Eu tenho um canal chamado Coach. Esse Coach, o J. Silva, ele é um canal que eu coloco assim como mais voltado para o secular, porque eu dou chaves, né, bíblicas e também assim empresariais para o crescimento da pessoa. E esse canal é visto, eu percebo que tem muitas pessoas que não seguem, mas muitas pessoas de altíssimo nível, de autoridades, que eu nem imaginava, porque Deus me colocou assim, em um patamar alto nesse sentido, e que ouve essas mensagens. E eu já vi até pregadores que eu admiro muito, falando aquilo que eu coloco lá, porque eu sei que eles olham, porque eu sigo eles, comento lá, e eu sei que eles olham, e eu sei que eles observam. E são frases que não são minhas, são frases que são bíblicas, são frases que são de grandes filósofos, altruísta, proativo, né? Que são arquétipo, protótipo de maturação, né? De não somente filósofos, mas pastores, homens espirituais, enfim, pessoas que deixaram um legado. Então, queridos, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e poeira muito te contamine. Porque, queridos, o ser humano ele é fácil de ser amargurado, né? E não somente na ofensa, não é questão de na ofensa não, queridos. Quantas pessoas são magoadas, né? É um assunto que eu tenho debatido aqui por causa de profecias. Eu tenho muito cuidado com profecia, porque a gente só pensa, não, o cara só vai me magoar se eu disser a liberdade a ele, se eu disser que ele é isso, que ele é aquilo, se eu ofender ele e tal. Também você vai pregar a graça de Deus, você vai perdoar a pessoa e você não vai, e morre ali, né? Você não vai levar adiante. As coisas acabam ali, as coisas encerram ali, né? Agora, o que ocorre é o seguinte, por exemplo, questão de profecia. Eu já recebi muitos relatos, né, muitos confessionários, né? Porque o que a pessoa fala para mim, pastor, é segredo aqui pro senhor, eu vou me confessar pro senhor tal, né? E não quero que o senhor fale com ninguém. Então, a ética pastoral, aprendi no seminário, não falo para ninguém, meu amigo. Acabou ali, ó. Não falo para ninguém. Mas inúmeras pessoas já chegaram para mim, pastor, eu fiquei arrasado com tal pastor, com tal profeta, com tal irmão, porque ele falou uma profecia que não se cumpriu. Aí que é mais fácil, aí que é mais fácil a pessoa ficar na raiz de amargura. Por quê? Porque é uma coisa sutil. Quando alguém ofende, você quando conhece Bíblia, você vai liberar logo perdão. Seja você de igreja tradicional, espiritual, porque a gente só tem ideia, querido, que os crentes de igreja tradicional é fraco em batalha espiritual. Você que se engana. Crente tradicional, esse crente gelado, esses crentes, como diz, tinha um pastor muito, ele gosta muito da pregação dele, mas ele caçoava muito dos crentes tradicionais, né? Pastor Abel Santana. Então dizia que era crente cemiteriano, dizia que crente geladeira, que se chegar no freezer, o freezer congela, esse tipo de coisa, né? Que não é bom. Mas um grande pregador, eu não gosto dele demais. Então o que ocorre? Então, o crente batistão, presbiteriano, meu amigo, esses crentes aí da Assembleia de Deus, o raiz, meu amigo, entende de tudo. Agora, ele não vai usar aqueles contextos, né? Aquelas coisas que a gente pensa que a gente vai fazer agora tal, né? Mas você vê que eles entendem, falam o raiz, não o Nutella. Porque o Nutella, o mundo tá fazendo ele de gato e sapato. O raiz, o raiz. Então, entende de tudo, de batalha espiritual, entende de tudo. Você que pensa que não, que minha igreja que tem batalha espiritual, que tem isso, que tem aquilo, você que pensa, pelo contrário. E eles dão até quinal na sua igreja, né? Nos seus membros. Por quê? Porque tem gente, queridos, que ele está ali na palavra, ele pega um versículo ali, meu amigo, que você, um dia do meu aniversário, eu fui cortar cabelo, aí tinha um senhor de 78 anos de idade. Nasceu e se criou na igreja. Ele não sabia que era pastor, também não sabia que era crente. Ele lá conversando, muito conversador tal. Era da presbiteriana, um homem de Deus, né? Meu amigo foi conversar com esse homem, né? O homem me deu uma aula de Bíblia, né? O homem me deu uma aula de Bíblia. Eu falei, Jesus, né?
E simplicidade, nasceu segundo o Evangelho, nunca fez teologia, nunca fez faculdade de teologia, nunca fez curso, né? Nunca leu livro assim, porque tem a atividade dele, um trabalho específico, mas sempre firme ali, né, no Senhor, né? Foi da presbiteriana, depois passou a ser batista. Duas igrejas, meu amigo, que é casca dura na teologia, meu amigo. Pense em duas igrejas boas de teologia, presbiteriana e batista. Né? E vou dizer mais, o adventista, na minha opinião, no conceito teológico, né, tirado algumas coisas, né, algumas matérias, né, mas para mim são que mais estuda a Bíblia são os adventistas. Se você for conversar com adventista, meu amigo, eu não estou falando de seita, não estou falando de seita aqui, porque Testemunho de Jeová é seita, Mormons é seita, Espiritismo é seita, católico é seita também, essa é a verdade. Agora, amamos a todos, né? Nos damos com todos. Agora, adventismo é seita, pastor? Não. Adventismo não é seita de jeito nenhum. Adventismo não é seita de jeito nenhum. Entendeu? Agora, claro que ele fica com aquelas coisas com sábado, que enche o saco de qualquer um, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Essa é a verdade. Também como cada igreja tem uma nuances, né? Por exemplo, o Batista, o batista é mais equilibrado, né? O batismo é só a questão do batismo, tal, acabou. Mas o batista acho que é mais equilibrado. Por exemplo, o presbiteriano, né? A questão de Calvino, menos mais um pouco, né? Então, queridos, não se prive da graça de Deus. Vamos lá correr, porque o tempo do YouTube são 33 minutos e 11 segundos. Eu fico olhando assim, porque o YouTube, né? Para algumas pessoas dá 1 hora e para outras pessoas dá 33 minutos, né? Mas Deus seja louvado, glória a Deus. Aleluia. Tiago 4,6 diz o seguinte: a terceira coisa é o orgulho, que você deve evitar, o orgulho. Eu vou correr aqui, cada do YouTube. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça ao humilde. Ou seja, Deus resiste aos soberbos. Deus fala, daqui você não passa. Porque, queridos, todas as vezes que Deus vê uma pessoa soberba, ele se lembra do diabo. Toda vez que Deus vê um homem soberbo, ele se lembra do diabo. Né? É por isso que a humildade, como viu um pregador fantástico, queridos, falando sobre a questão da humildade. Porque Jesus, ele foi ao contrário do diabo. O cara trouxe um estudo, né, que eu fiquei assim maravilhado. Então Jesus, ele foi ao contrário do diabo. O diabo se orgulhou lá no céu, Jesus, ele se humilhou aqui na terra. O diabo foi prepotente, Jesus foi simples. O diabo foi arrogante, Jesus foi singelo. Então você vai ver uma dicotomia absurda entre Deus, Jesus e o diabo, né? E o próprio Adão e o diabo e Jesus. Então, queridos, orgulho é uma arma contra o próprio corpo. O orgulho é terrível, né? E nós devemos nos despir desse traste velho, né, desse orgulho, e nos vestir com a roupa da humildade. Paulo fala isso, vestir com a roupa da humildade, né? Pastor, não consigo ser humilde. Faça, queridos, um tratamento, seja, treine, busque a Deus, peça a Deus. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi também com os mestres é o seguinte: quando você está ruim na área, o que é que você faz? Você pede a Deus, você trabalha, pega versículo, ora em cima daquela área e Deus vai lhe dar libertação naquela área. Né? Por exemplo, o sujeito ele é briguento, né? O sujeito ele é invejoso, o sujeito ele é miserável, o sujeito, então ele vai pegar aquele versículo que venha incentivar ele nessa área, né? Que venha incentivar no sentido de estancar o mal e produzir o bem, né? É necessário que o velho saia para que o novo venha entrar. Né? Então você precisa fazer essas nuances. Pastor, eu não estou conseguindo dormir. Aí você vai pegar aquele versículo: em paz me deito porque o Senhor é comigo. Aí você vai pegar o Salmo 23, né? Pastor, eu estou sendo atacado por espírito imundo. Aí você vai pegar o Salmo 91. Né? Um simples exemplo para vocês terem ideia, que não vou pegar aqui nenhum versículo para colocar para vocês, senão o meu tempo aqui já era, principalmente no YouTube. No YouTube o tempo aqui está terminando. Queridos, eu estou tão feliz porque esse ano é um ano de gratidão. Deus fez coisas grandiosas nesse ano, mas grande mesmo. Né? Pena que o YouTube não dá tempo para eu falar, mas aqui no Instagram eu sempre coloco aqui meus testemunhos. Vamos lá. Ocultismo, né? Ocultismo. Você deve evitar o ocultismo.
Amém, irmãos? Ocultismo. Lucas 8:17. Lucas 8:17 diz o seguinte: porque não há nada oculto que não haja de revelar-se, nem escondido que não haja de saber-se vir à luz. Ou seja, o ocultismo, daquilo que você faz em trevas, nas trevas, pelas trevas, você deve evitar. Né? Esse negócio, crente que é atrás de tarô, crente atrás de signo. Queridos, uma vez eu vi um irmão colocando uma questão de signo aí. E, meu amigo, eu sou do crente, eu sou o crente de raiz, meu irmão. Quem quiser escandalizar, escandalize. Eu falei, meu Deus, signo. E a pessoa dizendo que era de igreja de alto nível de libertação. Eu botei a mão na cabeça, eu fiz assim, meu Deus do céu. Não, Jesus. Fazer igual eu, Barreto. Senhor, para o carro que eu quero descer, que daqui a 3 anos eu volto. Então, eu falei, meu Deus, signo, meu amigo. Signo. Signo cristão e trabalha com libertação com signo. Pelo amor de Deus, gente. Tarô, signo, quer ver outra coisa? Eu não vou dizer, tem coisa que é absurda, que você nem deve nem pensar, nem cogitar. Mas tem essas coisas sutis, queridos, que você já matura o crente, 3, 4, 5, 10 anos de crente, você vê nessas coisas, meu amigo. Vou consultar aqui o horóscopo, meu signo tal é isso, meu signo é aquariano, é não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Então, meu irmão, são esse tipo de coisa, ocultismo, entendeu? Você precisa ser, queridos, aquilo que Deus quer que você seja, né? Aquilo que Deus quer que você seja. E para terminar, por causa dos nossos amigos aqui do Instagram, o que você precisa evitar é rebelião, amargura, orgulho, ocultismo, e o que você precisa buscar para toda a sua vida, não somente em 2021, visão. Provérbios, vamos lá para Provérbios, glória a Deus, aleluia. Provérbios 28, 29 e 18, que diz o seguinte, amém? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Busque profecia. A profecia é a Bíblia, a direção. Busque a direção de Deus. Busque estar na direção de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vocês aí do YouTube, né? Que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, você precisa evitar rebelião, amargura, orgulho, ocultismo e buscar visão. Visão é melhor do que tudo. Visão é melhor do que dinheiro. Visão é melhor do que até mesmo abundância e riqueza. Porque a visão de Deus, ela vai te chegar em lugares altos. Você do YouTube, Deus te abençoe, o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. E também vamos encerrar aqui também pelo Instagram. Queridos, Deus abençoe. Amém? Forte abraço.